Doenças causadas por protozoários em humanos. Meu nome é Larissa Giron, eu sou bolsista do PIB de Biologia UFJF e o programa tem como objetivo auxiliar a formação inicial de professores. E esse é um projeto de videoaulas para o Enem. Vamos começar vendo o que são protozoários. Eles são unicelulares, eucariontes e heterótrofos. Durante muitos anos, eles foram considerados animais, porque tinham características próprias desse grupo, que se opunham ao do grupo das plantas. Mas ao longo dos anos, essa classificação mudou, e hoje a gente encontra eles dentro do grupo dos protistas, junto com as algas. Eles são divididos usando um critério superficial, de acordo com a sua locomoção. Os ameboides se locomovem por pseudópodes, os ciliados se locomovem por cílios, os flagelados por flagelos e os esporozoários são parasitas. Os protozoários eles são muito importantes para o ecossistema, porque eles podem ser decompositores de matéria orgânica e bioindicadores ambientais. Porém, alguns deles são parasitas de nós, seres humanos, e podem causar algumas doenças em nós, que é o que a gente vai ver nessa aula. A primeira doença é a giardíase, causada pelo flagelado de Argelandia, e a gente se contamina pela ingestão de cistos, que podem estar presentes na água, no alimento ou objetos contaminados que a gente leva até a boca. Como que é o ciclo dessa doença? A gente ingere o cisto, no nosso organismo ele vai para a forma de trofozoito, e aí no nosso intestino ele sofre reprodução por divisão binária. E aí depois dessa divisão, eles vão sofrer um processo chamado de encistamento. Eles vão voltar para a sua forma de cisto. E esses cistos que vão ser eliminados nas fezes vão contaminar novos ambientes e outras pessoas podem acabar ingerindo-os. Quais são os sintomas? Cólica abdominal, diarreia, enjoo e cansaço. A melhor profilaxia é o saneamento básico e a higiene. Disenteria ou amebíase. Essa doença consiste na inflamação do intestino grosso e ela pode ser causada tanto por bactéria quanto pelo protozoário Entamoeba histolítica. A contaminação ela também acontece pelo consumo de água, alimento e objetos contaminados que foram levados até a boca. Como que é o ciclo dessa doença? A gente ingere o cisto, no nosso intestino ocorre o desencistamento na forma de trofozoito, e aí lá dentro do intestino ele vai ter dois caminhos. Ou ele perfura a mucosa intestinal, cai na corrente sanguínea e pode chegar em alguns órgãos, como o fígado, pulmão e o cérebro, e ele vai comprometer o funcionamento desses órgãos. Ou ele pode ficar ali no intestino se reproduzindo, volta para a forma de cisto, né? E é liberado pelas fezes. Quais são os sintomas dessa doença? Dores abdominais, fezes contendo sangue ou pus, cólicas estomacais e perda de peso. Quando ele chega até os nossos órgãos, ele pode causar outros tipos de problemas que são mais graves. Ele pode prejudicar o funcionamento daquele órgão e comprometer o nosso sistema. Quando a pessoa ela é diagnosticada com essa doença, é muito importante que ela tenha uma boa hidratação, porque a diarreia é muito forte. E a principal profilaxia é a higiene e também o saneamento básico para a gente não entrar em contato com esse cisto. Balantidiose. A balantidiose ela é bem parecida com a disenteria e ela ocorre da mesma forma, pela ingestão de água, alimento ou objetos contaminados que foram levados até a boca. O ciclo também é igual, só que ela acontece pelo Balantidium cóleo, né? A gente ingere o cisto, ele vai para a forma de trofozoito no nosso organismo, sofre a divisão binária no intestino, volta à forma de cisto e sai pelas fezes. Só que nesse caso, ele não tem duas alternativas quando ele está no intestino. Ele não consegue atravessar a nossa mucosa intestinal e cair na corrente sanguínea. Ele só fica ali se reproduzindo no intestino grosso, sofre encistamento e esse cisto sai pelas fezes. A profilaxia é a mesma também, né? Igual os sintomas são mesmos, diarreias, fezes com sangue. A profilaxia também é a mesma, por higiene e saneamento básico. Doença de Chagas. Ela recebe esse nome devido ao cientista que identificou e estudou a doença. Ela é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e ela precisa de um vetor para acontecer.
aconteceu, do ciclo dela acontecer, que é o barbeiro. Além disso, ela pode ser transmitida da mãe para o feto por transfusão sanguínea ou de órgãos, ou pelo consumo de alimentos que tenham tido contato pelas fezes do barbeiro, que é o vetor. E o principal desses alimentos é o açaí. Esse aqui é o barbeiro, que é o vetor dessa doença. Como que é o ciclo? O parasita ele vive no intestino do barbeiro. Quando esse inseto pica o hospedeiro, ele acaba defecando e nas fezes a gente encontra o parasita. Como a picada incomoda e produz coceira, a gente coça e contamina nossa mão com o protozoário. E aí a gente pode acabar levando o protozoário tanto para dentro do nosso corpo, tanto pela picada como por outras lesões do nosso corpo. Dentro do nosso corpo, ele atravessa a mucosa e chega nas nossas hemácias. Nas nossas hemácias, ele vai para a forma de amashigota, começa a sofrer divisão binária e quando a célula está cheia desse protozoário, ela rompe. E aí, eles vão para a forma de trigomastigotas, vai para a corrente sanguínea e infectam novas hemácias. Às vezes, ele pode chegar em alguns órgãos, e aí esse órgão vai sofrer um aumento de tamanho devido à quantidade de parasitas que vai estar ali dentro. O ciclo continua quando o barbeiro pica uma pessoa infectada e aí pega essa forma trigomastigota, né? Ele vai levar essa forma para dentro do organismo dele. E aí dentro do barbeiro, essa forma trigomastigota vai para a forma epimastigota, sofre reprodução e volta para a forma trimastigota para infectar outra pessoa. Os sintomas podem demorar cerca de 5 a 14 dias para aparecer e são classificados de acordo com a fase da doença, que pode ser aguda ou crônica. A fase aguda é inicial, geralmente é sintomática. Quando tem sintoma, é geralmente febre, taquicardia, inchaço na região da picada e dores. Já na fase crônica, a gente vai ter o comprometimento dos órgãos que aquele parasita vai ter penetrado. Aqui nessa imagem a gente vê o coração, que sofreu uma cardiomegalia. A reprodução é tão grande, gera tantos parasitas que a gente vai ter um aumento absurdo do tamanho daquele órgão e comprometer o funcionamento dele. A principal profilaxia é o combate ao vetor. Então a gente tem que ver onde a gente pode encontrar esse vetor e evitar estar nesses locais para que a gente não seja contaminado. A malária. Essa doença, ela pode se ocorrer por 3 espécies de esporozoários do gênero Plasmodium. Plasmodium vivax, o Plasmodium malaria e o Plasmodium falciparum. Ela é caracterizada por intervalos de febres diferentes. A doença provocada pelo vivax é a mais comum e tem intervalo de febre de 48 horas. A provocada pelo malaria é a menos grave e tem intervalo de febre de 36 horas. Já a pelo falciparum é típica da África e tem intervalo de febre de 36 a 48 horas. As 3 formas são transmitidas pela picada da fêmea do mosquito anáfore. E ele tem, aqui o mosquito anáfore, ele tem no seu ciclo 2 hospedeiros, o mosquito e o humano. Como que é o ciclo? Ao sugar o sangue de uma pessoa doente, o mosquito se contamina. E aí quando ele vai picar outra pessoa sadia, ele vai acabar passando o parasita. No organismo dos nossos seres humanos, os esporozoitos, eles vão infectar o fígado. Nas células do fígado, o parasita se reproduz e vai formar merozoitos, que acabam entrando na circulação, infectando outras hemácias. Nas hemácias, os merozoitos se reproduzem até que elas se rompam, e aí eles vão ser liberados na corrente sanguínea para infectar novas hemácias. A febre, ela ocorre quando essas hemácias infectadas elas se rompem. Depois de alguns ciclos, os merozoitos podem ser transformados em células percussoras de gametas e chegar no organismo da fêmea sadia que vai ter picado essa pessoa infectada. Os sintomas são febre, dores nas articulações, dor de cabeça, vômito e convulsões. Assim como a doença de Chagas, os sintomas demoram cerca de 14 dias para aparecer. O diagnóstico é feito pelo teste da tira reagente ou a observação do parasita numa amostra de sangue. A principal profilaxia é o combate ao vetor. Então a gente deve evitar água parada, que é onde eles se reproduzem, usar repelente e tela de proteção nas janelas, para que ele não acabe tendo contato conosco.
A leishmaniose é uma doença causada pelo protozoário flagelado do gênero Leishmania. Existem dois tipos da doença, a leishmaniose visceral ou calazar e a leishmaniose tegumentar ou cutânea. Ambas são transmitidas pela picada da fêmea do mosquito palha. Como que ocorre o ciclo dessa doença? A fêmea do mosquito ingere o sangue de alguém infectado, ela vai estar ingerindo macrófagos parasitados. Lá no intestino do inseto, a forma amastigota é liberada e aí após a divisão, ela vai para a forma promastigota, que vai infectar o homem. A transmissão ocorre pela picada, né? Então a fêmea vai picar, vai liberar essa forma promastigota na nossa corrente sanguínea, que vai migrar para os órgãos da região abdominal, como fígado, baço, medula óssea e outros, e ali eles vão ser fagocitados pelos macrófagos. Quais são os sintomas? Depende de qual leishmania que a gente vai estar falando. Na leishmania visceral, a gente vai sentir febre, perda de peso, fraqueza, aumento do baço e do fígado aqui, ó. Uma imagem por causa da reprodução ocorrer aqui. Já na leishmaniose tegumentar, é a forma mais comum dessa doença, ela vai ser caracterizada por feridas na pele, porque ele não chega a atingir os nossos órgãos internos, então a gente vai ter só feridas na pele mesmo. A principal forma de prevenção dessa doença é o combate ao vetor, usar repelente, tela, não deixar a água parada, para que ele não se reproduza. A tricomoníase é uma doença causada pelo protozoário Trichomona vaginalis e é uma doença sexualmente transmissível. Afeta mais as mulheres do que os homens, porque os homens eles são assintomáticos, então eles acabam passando a doença sem mesmo saber que eles possuem essa doença. A transmissão ocorre quando o parasita sai do pênis para a vagina ou vice-versa, e aí ele vai ficar alojado embaixo do trato vaginal feminino ou da próstata dos homens. Lá eles vão se multiplicar por visão binária e vão gerar colônias. Essas colônias vão estar prontas para iniciar um novo ciclo em um novo hospedeiro. Outra forma de transmissão é o uso de peças íntimas de outras pessoas e essas peças podem estar infectadas. Os sintomas mais comuns é a inflamação na região vaginal e também na uretra. E a profilaxia é o uso de preservativos durante a relação sexual, além de não usar objetos íntimos de outras pessoas. A última doença é a toxoplasmose. Ela é causada pelo esporozoário Toxoplasma gondii e pode ser transmitida pelo consumo de cistos contaminados, muito encontrados em fezes de gatos. Outra forma de transmissão é quando o bebê recebe pela placenta a doença da mãe contaminada. Nós humanos somos hospedeiros intermediários, onde acontece a reprodução assexuada. Como que é o ciclo dessa doença? Começa com os ovos do toxoplasma eliminados nas fezes de gatos. Outros animais vão acabar consumindo esse cisto, que pode estar no solo, na água, material de planta ou na própria areia do gato. Nos organismos desses animais, esses ovos são liberados, eclodem na forma de larva, vai para a musculatura desse animal e se aloja na forma de cisto. Se o animal for pequeno, eles podem ser consumidos de novo pelo gato, e aí voltar ao ciclo sexuado da doença. Já se os animais forem grandes, nós seres humanos podemos consumi-los. E aí, como a gente vai consumir? O cisto que vai estar na carne. Se a carne estiver mal cozida ou mal assada, a gente vai acabar se infectando. No nosso organismo, eles vão ficar alojados e eles só vão ser ativos se o nosso sistema imunológico for estiver baixo. Os sintomas só aparecem nas pessoas que têm sistema imunológico enfraquecido. Dor de cabeça, mancha avermelhada, febre, confusão mental, perda da coordenação motora, entre outros sintomas. A principal profilaxia é o descarte correto das fezes dos animais, higiene e o cozimento correto da carne, já que é outra forma que a gente pode pegar essa doença. Agora a gente vai ver algumas questões sobre esse tema que já caíram no Enem. Vamos ler, vão ser 2 questõezinhas. A primeira é: a doença de Chagas afeta mais de 8 milhões de brasileiros, sendo comum em áreas rurais. É uma doença causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi
e é transmitida por um inseto conhecido como barbeiro ou chupa-pança. Uma ação do homem sobre o meio ambiente, que tem contribuído para o aumento dessa doença é o consumo de carne de animais silvestres que são hospedeiros do vetor da doença. Não, né? Os animais silvestres não são hospedeiros do vetor. B. A utilização de adubos químicos na agricultura que aceleram o ciclo reprodutivo do barbeiro. Não, né? Vamos ler a próxima. A ausência de saneamento básico que favorece a proliferação do protozoário em regiões habitadas por humanos. Não é por saneamento básico, a gente tem um vetor. Então a gente precisa acabar com o vetor. Letra D. A poluição dos rios e lagos com pesticidas que exterminam o predador das larvas do inseto transmissor da doença. Não, né? Não tem nada a ver com rios e lagos essa doença. O desmatamento que provoca a migração ou desaparecimento dos animais silvestres dos quais os barbeiros se alimentam. Essa aí tá certa, né? Se a gente tem desmatamento, a gente vai ter automaticamente o desaparecimento dos animais silvestres. Os barbeiros podem se alimentar pelo sangue do animal silvestre, mas se não tem esse animal, ele vai acabar migrando para as áreas urbanas e se alimentar do nosso sangue, passando a doença pra gente. Então, a alternativa correta é a letra E, o desmatamento que provoca a migração ou desaparecimento dos animais silvestres dos quais os barbeiros se alimentam. A última questãozinha, né? A segunda. A utilização de extratos de origem natural tem recebido a atenção de pesquisadores em todo o mundo, principalmente nos países em desenvolvimento, que são altamente acometidos por doenças infecciosas e parasitárias. Um bom exemplo dessa utilização são os produtos de origem botânica, que combatem insetos. O uso desses produtos pode auxiliar no controle então tem que ser uma doença que é causada por um inseto. Esquistossomose não é pelo inseto, a gente viu já. Leptospirose, a doença do rato, também não é por inseto. Leishmaniose é pelo mosquito, né? Então, vamos guardar essa C aí. Hanseníase não é por inseto. E AIDS é uma doença sexualmente transmissível, também não é por inseto. Então, só tem a letra C, a leishmaniose, que é a resposta correta. Essas foram as referências que eu utilizei para montar a aula. Eu espero que vocês tenham entendido, gostado dessa aula. Se vocês se interessaram por esse tema, que são parasitoses, doenças causadas por parasitas, vai ter outras aulas sobre isso também, sobre viroses, bacterioses e eumintíases. Então procura lá essas aulas que eu tenho certeza que vocês vão gostar também.